Você está linda, Débora. Obrigada, Zé, especialmente. Você também está lindo. Estou com saudade. Muito bom, muita saudade. Mas ontem eu até liguei para o Rodrigo Inchen, nosso assistente lá no Dois Perdidos, porque me lembrei muito de um dia, a gente estava fazendo locação, eu, Nonato e Rodrigo, passamos o dia fazendo locação. Eu tinha uns $18 mil no bolso, que era o dinheiro que eu tinha para a gente se manter lá e para fazer as coisas, pagar tudo. E aí, quando a gente sentou no bar no final da tarde para comer 2 ovos fritos, morrendo de fome, caiu um temporal. Caiu um temporal, mas um temporal. Caiu um temporal. Eu olhava para a sarjeta assim, eu via que... Véspera da filmagem, de começar o primeiro. Véspera da filmagem, a filmagem ia ser o dia seguinte, não precisava do dia do sol, porque era a Débora verdade, o tempo saindo, procurando objetos. Estava na rua ali, a gente pegou essa chuva ali na rua, A gente só tinha exterior dia. Então foi. Aí eu olhava para a sarjeta, aquele rio descendo. Olhava para os $18 mil. Olhava para o meu bolso, os $18 mil, isso não vai dar. E aquela noite foi para nosso apartamento, era logo acima, assim. O apartamento estava dormindo eu, Nonato e o Rodrigo. E aí eu, com insônia danada, era uma rua onde os floristas entregavam flores a madrugada inteira, aqueles caminhões entrando e saindo, descarregando flores, a chuva caindo e o anúncio da televisão garantindo que o dia seguinte ia abrir um sol. E Nonato e Rodrigo dizendo, mas está dizendo que vai abrir sol amanhã, e a chuva caindo. Muito bom, muito bom. Mas eu guardo com muita saudade, não só as aflições, como as coisas boas que a gente conviveu e tudo. Recebi um e-mail hoje do Gui Camilleri. Você lembra, Débora? Ô, Zé. Aquele ator americano que lembro demais. Pegou a Débora com a violência tremenda. Intenso. Cara, levou a sério. Ele era super intenso, eu fiquei apavorada. O Bom Tempo até deu uma salvada, né, Bom Tempo? Demorei um pouquinho, né, Débora? Depois você reclamou que até que eu demorei um pouco. Ninguém vai me salvar aqui. Foi uma cena boa. Percebemos que ele estava levando muito a sério, né? E Nonato queria a todo custo um banheiro negro, porque todo banheiro não dá para filmar, esse banheiro branco do Brasil não dá, tem que ter um banheiro negro. Aí a gente andou e encontramos um banheiro negro, mas só podia filmar de meia-noite às 5 da manhã, às 6 da manhã. Era no cinema. Cine Palácio, né? Era Palácio, Cine Palácio. Agora virou teatro, né? Gente, olha só. Vamos começar logo, porque cabe a mim aqui organizar o furdúncio. Aqui não tem muita organização. Aqui a ideia é a seguinte: é um bate-papo muito informal, onde é isso aí, como vocês começaram agora, rememorando, sobretudo, o que foram essas filmagens, o que foi esse filme, né? E pegando um pouco desse clima de reencontro de vocês também, sobretudo nesse momento que a gente está passando, todo mundo distanciado, então as memórias vão avivando, né? Então, é verdade, Ricardo. Dando uma boa noite aqui geral para todo mundo, dizendo também que aqui a gente tem um grupo que acompanha há 8 meses as nossas sessões semanais, em que a gente está revendo filmes brasileiros, mais contemporâneos e filmes mais antigos. Mas, enfim, esse encontro está fazendo com que essas pessoas que estão aqui semanalmente repensem o cinema, vejam o cinema de outra maneira, e sempre sob aí a batuta da ABC, curso de cinema, comandado pela essa gangue de fotógrafos que vocês já conhecem, que eu não preciso apresentar. Então, que além de pensarem o cinema, estão realizando, fazendo filmes, inclusive nesse momento, lá nas Casas Casadas. Então, apresentar o filme de hoje, Dois Perdidos numa Noite Suja, esse filme que a gente aqui tem esse privilégio de rever os filmes. Então, eu sempre procuro contextualizar o que foi ver aqueles filmes
no momento da estreia e o que é ver esses filmes agora. E o Dois Perdidos me parece um filme que fala muito para o Brasil atual, né? Um Brasil também onde as pessoas, de certa forma, estão desesperançadas, muitas procurando sair do país, buscar um sonho que muitas vezes não... muitas vezes não, quase sempre não se realiza, fica no sonho. E esse filme, de certa forma, a partir de um texto do Plínio Marcos, que estreou em 1966, com o Plínio Marcos fazendo o papel do Paco, né? O Plínio dizia que esse era um texto que ele tinha escrito para ele mesmo, né? E vendo o Paco, a gente percebe muito do Plínio. Depois ganhou uma adaptação cinematográfica em 1970, do Brás Chediak. Aliás, tem uma curiosidade muito interessante para essa semana. A cenografia da primeira montagem, em 1966, do Dois Perdidos numa Noite Suja, foi do Paulo José. Jura? Então, esse filme acaba falando ainda mais agora, nesse momento. E depois teve com o Brás Chediak, que foi Emiliano Queiroz, e Nelson Xavier. Né? Espetacular. Então, enfim, sempre com o Plínio participando de alguma maneira do roteiro. Lembrar que o Plínio foi o autor do roteiro do Rainha Diaba, né? O Dr. Carlos Fontoura, então ele também tinha uma relação com o cinema muito forte. E aí eu quero chegar aqui, primeiro agradecer a presença de todos, do Jofre, da Débora, do Roberto Bontempo, do Nonato Estrela, cada um vai falar ao seu tempo. Mas eu queria começar com o Jofre, abrindo, para que o Jofre falasse, né, como é que você chegou nesse filme. Você tinha feito anteriormente, se não estou enganado, um documentário, né, que era o Chamado de Deus, não sei se eu estou errado, mas aí você vai para o Plínio Marcos, assim, como é que foi? Como é que você chegou nesse filme? Lembrar também aqui o nosso roteirista querido, meu amigo de universidade da UF, Paulo Raume, que fez um trabalho esplendoroso nesse filme, nessa adaptação, de levar esse filme para Nova York, de trazer para cá, para esse contexto, enfim, um roteiro muito bem trabalhado. Mas como é que você, Jofre, chegou nesse filme? E boa noite. Boa noite. Desculpa, Ricardo, porque eu fiquei tão comovido aqui de ver meus amigos aqui que eu abstraí que a gente estava num Zoom. E como eu só estou vendo Nonato Bontempo e Débora, e depois você, eu estava achando que era uma reunião íntima, assim, nós quatro. Não, nós já estamos aqui com 24, vamos chegar a 40 daqui a pouco. Poxa, genial, genial. Bom, então vou tentar ser... Essa reunião fica gravada e depois vira a memória, né? Que é outra Maravilha. coisa que a gente está brigando aqui para manter, que é a memória audiovisual do Brasil. Poxa, tudo que a gente quer é memória. Tudo que as pessoas, que o governo não quer é memória. A memória é nossa. A memória ninguém tira. Ela é nossa. Digo, agora, ela é fugaz se ela não ficar registrada, né? Então, é bom que registre. Não, mas, de fato, eu achei que era um bate-papo. Eu passei o dia pensando, trabalhando aqui outras coisas, mas na cabeça plugada no encontro que a gente ia ter à noite. Então, eu estava... Mas é um bate-papo. Tá? Mas não. Não, o projeto caiu na minha mão da forma mais orgânica possível e mais casual também. Porque, na época, a gente estava trabalhando, eu e o Bontempo, a gente estava montando... O Bontempo tinha cometido a loucura de me chamar para dirigir uma peça, na verdade, um monólogo, onde ele fazia o Raul Seixas. E eu, ardoroso fã do Raul Seixas, fiquei super comovido com o convite e caí de boca no convite. E ficamos trabalhando num clube ali no Marina, ali na Barra, ensaiando e descobrindo como é que era aquele monólogo, como é que não era, enfim. Foi uma experiência maravilhosa. E nisso, o Bontempo disse que ia se ausentar 2 dias e ia a São Paulo, fazendo não me lembro o quê, e voltou com um papel, um guardanapo, de uma autorização do Plínio para ele montar os Dois Perdidos. Na mesma hora que ele me mostrou esse guardanapo rabiscado, eu me lembrei que meu pai tinha me levado para ver, veio um flash assim, meu pai tinha me levado para ver Dois Perdidos, fomos juntos. Eu já era grandinho, não precisava me levar pela mão, mas fomos juntos e a gente conversou muito sobre aquela... E me impressionou muito quando eu vi aqueles 2 caras
ferrados, que o tempo todo eu achava que deveriam estar cúmplices para sobreviver, e, no entanto, eles se digladiavam, basicamente o Paco, o feroz Paco, e aquilo eu ficava o tempo todo torcendo para eles se unirem, os ferrados se unirem para terem mais força, e, inversamente ao que eu torcia, o que acontecia era essa disputa. Ah, tá. Vou botar Aqui tem o microfone ligado aí. Acho que é do Cezinha. Cezinha. Não, é do Silvio. É do Silvio. Mas aí Pô, eu nem falei boa noite para as pessoas que estão aqui presentes na conversa da gente. Eu estou achando, de fato, que é uma conversa entre nós quatro aqui. Vou considerar assim, então. Mas aí o Bom Tempo mostrou esse guardanapo ao longo dos ensaios do Raul Seixas, e eu olhei para o guardanapo, me veio esse flash, e o Bom Tempo disse que tinha muito desejo de fazer a primeira direção dele de um filme de ficção, e eu imediatamente demovi ele dessa ambição. Eu falei, ao Bom Tempo, É verdade. não faça isso, não. Você daria um excelente tonho. Vamos descolar o Paco juntos. Você só vai arrumar problema para você. Você vai arrumar só problema. Dirigir filme é uma chatice. E aí consegui convencer o Bom Tempo, que generosamente passou essa bola para mim. E já tinha, inclusive, um roteiro, que era de uma chapa do Bom Tempo. Não, peraí. Você conseguiu também que ele te convidasse também, né? Ah, não, mas o meu convencimento implicava numa renúncia a meu favor. Exato. Ele falou, você não quer adiar esse seu projeto de dirigir o cinema um dia, e eu estou com tenho uma verba para fazer um filme, não sei o quê. 18 mil dólares. Não me lembro dela. E aí era uma coisa pequena ainda para início de projeto. E aí ele falou assim, você adia e depois, quando você for fazer o seu, eu te ajudo. Aí, quando eu fui fazer o meu, eu convidei ele como ator. Ele foi para uma leitura e fugiu depois, falando que não estava muito bem preparado para fazer como ator. Mas tinha adaptação do Gustavo, que você e o Gustavo fizeram. Isso, que Gustavo Hernandes. Que se passava uma adaptação muito interessante, mas que passava se passava em Portugal, onde você está agora. E eram 2 homens, né? Ainda eram 2 homens, né? Mas eu tive uma experiência, nos meus 20 anos, de ser imigrante nos Estados Unidos. E foi uma imigração breve, fiquei 1 ano e pouco. Eu passei um tempo na Europa, depois fui para os Estados Unidos, mas me causou uma impressão muito forte. Digo, aquele ano que eu fiquei, que a imigração tinha me mandado embora do país, eu saí, fui para o Canadá, depois entrei clandestino. A aventura de jovem imigrante, classe média brasileira. E aquilo foi um tempo muito curto, mas me deixou uma impressão muito forte. E aí, então, eu propus que a gente passasse, chamei o Super PP, e tinha essa ideia de fazer em Nova York. Paulo Raume, Super PP, Paulo Raume. E foi divertidíssimo. Trabalhar com o PP sempre foi divertido e sempre superou as expectativas das propostas. O PP tinha essa qualidade danada. Você fazia uma proposta, conversava e depois ele vinha sempre com algo muito melhor do que aquilo que você tinha pensado. Ele sempre foi assim. Todos os projetos que fizemos, ele sempre trouxe sugestões melhores do que aquela que originalmente eu tinha. A gente fez vários roteiros juntos, até que finalmente eu desisti, porque, apesar do PP ter sido meu aluno, ele me superou em quilômetros e não acrescentava nada eu trabalhar com ele. Era melhor que ele trabalhasse sozinho e a gente discutisse junto o argumento. E era sempre uma surpresa muito boa. E como já tinha o roteiro, já tinha um Bom Tempo, faltava agora. Tinha o Nonato, que desde sempre é parceiro, como falei, de cama e mesa. Cama não, Zé. Só de mesa. Só de mesa. Mas aí faltava o Paco. Tá sem time, né? E aí o Paco, foi uma delícia encontrar o Paco, uma delícia encontrar a Débora. Eu não conhecia a Débora, eu tinha feito um filme chamado François, não sei por que motivo, não sei se eu não vi. Eu sei que
Eram 5 atrizes muito boas que a gente testou, né? E já tinha essa vantagem de ter o Tonho. Então, tinha de ser uma atriz que tivesse um negócio legal com o Tonho. Aí foi assim que a Débora apareceu na nossa vida. Eu até botei uma roupa aqui na janela só para... Peraí, mais alguém aqui com o telefone, com o microfone aberto. Mas a ideia de inserir essa questão de gênero no filme e tal, foi uma ideia do Paulo? Não, a ideia foi uma ideia... A gente ficava horas conversando, né? Porque escrever roteiro, você fala 70% você fala abobrinha e 30% você se debruça sobre o trabalho. E tinha uma coisa dos dois personagens que eu sempre achei, desde a primeira visão da peça, que era essa impressão que podia ser um velho e um menino, um cachorro e uma pessoa, 2 meninas, não importa. Mas o que importa é que eles tinham essa rivalidade e eram, em vez de serem pessoas solidárias, eram pessoas que se opunham. Então, essa ideia era indiferente se fosse menino, se fosse um casal, quem fosse. Então, a gente construiu o argumento, a adaptação, pensando nessa hipótese. Agora eu vou passar, já vou passando aqui para os atores, a gente vai falando. Só lembrando que quem quiser fazer uma pergunta, existe um recursozinho aí em cima, que é o da mãozinha para acenar, que aí eu passo aqui depois a pergunta. Então, a Débora, agora, né, Débora, como é que você recebeu esse convite inusitado de fazer o Paco no Dois Perdidos numa Noite Suja? Boa noite. A Débora não está aqui, ela sumiu. Ela está sem som, tem que botar o seu som, aí, Débora. Agora estão me ouvindo? Estamos ouvindo, não estou vendo, mas não estou vendo também, não. Não, eu acho que é porque eu tenho que falar para aparecer, não é? Eu não sei se está funcionando. Tem um outro modo que dá para colocar, que acho que dá para ver todo mundo também. Mas para mim, primeiro que agradecer esse convite, que dando para matar a saudade aqui, depois de tanto tempo. Quanto tempo? Acho que o Bom Tempo eu vi há menos tempo, mas o Zé tem muitos anos que eu não vejo. E foi o primeiro trabalho que eu fiz no cinema, foi o Françoise, que foi esse curta que o Zé falou, mas foi o primeiro longa que eu fiz. Então, para mim, foi um trabalho muito, muito grande, assim, e muito importante. Primeiro, pela personagem, que era um personagem que eu já conhecia do teatro, né? Assim, eu vim do teatro, minha família é uma família de atores, então eu conhecia bastante a obra do Plínio, e poder transformar esse personagem e fazer esse Paco, porque no teatro a gente faz personagens, a gente não tem muito essa questão ligada ao gênero no teatro, né? Você faz personagens masculinos, femininos, e no cinema essa questão nem era tão discutida ainda, a questão do personagem ter ali uma questão com o seu gênero, mas eu simplesmente fui apaixonada por poder interpretar um personagem que a princípio eu não imaginava que poderia fazer por ele ser um personagem masculino no cinema. E aí a coisa só melhorava, porque primeiro que eu fiz teste para o personagem, assim, eu lembro que eu li o texto, era um personagem pesado, mas acho que quando a gente é mais jovem, a gente é muito destemido. Falei, eu faço os personagens, o personagem fazia coisas absurdas, né? Assim, uma das piores coisas, das mais difíceis, foi ter que dançar no meio do Central Park, Zé. Você fez eu fazer isso. Aquela passagem vale a pena lembrar depois. Mas fazer coisas incríveis, assim, um personagem bom, porque era a troca o tempo inteiro com o personagem do Bom Tempo, né, com o Tonho, e fui fazer o teste já sentindo um pouco como que poderia ser, e fui chamada para fazer, fiquei muito feliz, e aí essa novidade também da gente fazer o filme fora. O meu primeiro longa, com a oportunidade de filmar num dos lugares onde o cinema me foi apresentado. Assim, eu assistia filmes com meu pai, meu pai me mostrava filmes que eram feitos em Nova York, então isso para mim era assim, o sonho assim, de fazer um dia cinema, que era algo que ainda para mim estava muito no início, que eu estava começando a fazer televisão,
isso era algo impensável, então, tá nesses cenários tão conhecidos nossos. Então, para mim foi muito emocionante. O processo foi cheio de curiosidades e de emoções. Assim, a gente fez o filme em 2 partes, acho que isso depois a gente pode falar também, né? A gente filmou em Nova York, a gente filmou no Brasil, as partes internas, e a gente passou por uma coisa muito louca, assim, que a gente filmou a gente filmou antes e depois do 11 de setembro, e isso foi colocado no filme de uma maneira muito bem encaixada, assim, porque a gente filmava o verão, que era o flashback antes, e depois a gente filmou o inverno. A gente pôde voltar e ver uma transformação. Então ainda foi um filme que ficou com uma lembrança histórica forte, né, pra gente. E a gente filmou as torres, né? Filmamos. Filmamos as torres, porque tem essa cena, né? Vocês dois caminhando, as torres ao fundo. E era um período dos personagens também felizes, né, em Nova York, ali, se encontrando, começando uma vida, e depois, quando a gente volta, depois das torres, da história das torres, e sem as torres, os personagens já estão num momento de caos, e a gente sentiu isso na cidade. A gente foi para Nova York no verão, estava incrível, né, assim, uma cidade, quando a gente voltou, era outra história. Isso, para mim, também foi muito marcante. Tinha uma tensão em todas as pessoas, né? A tensão era evidente, assim, nas pessoas, né? Na cidade, né? Primeiro que era inverno, que as pessoas já ficam mais retraídas, e depois que tinha acontecido isso, né? Então... tem essa passagem, né, de você saindo da prisão, né, Roberto, que passa por uma banca de jornal onde está, não esqueçam, o 11 de setembro, né? Quer dizer, tem um registro. E logo depois do aparece. Logo no início do filme. 5 minutos, 5h30, tem a passagem. Nunca esqueceremos. Esse filme entrou para a história. E aos 20 minutos, que é a Torre Gêmeas, que é o qual a Débora acabou de falar, que é a imagem dela. Agora, não deixa essas coisas de ficarem para falando depois, não, porque senão depois a gente esquece. Quando lembrar, fala logo, entendeu? Essa história do Central Park eu queria ouvir, porque tem 2 coisas que me marcaram. Primeiro, essa questão do Central Park, realmente, eu fiquei curioso pelaquela sequência, mas tem uma sequência no final também, que o Paco está na noite, fumando, encarando as pessoas, e eu tenho a impressão que aquelas pessoas não estavam sabendo do que estava acontecendo, né? E ficou quase um documentário ali naquele momento. Então, eu queria que você falasse desses 2 momentos, Débora, do Central Park e dessa cena final, que eu acho bem marcante também. Central Park, morri de vergonha, gente. Você imagina eu dançando um funk em Nova York, cantando em português e fazendo... Mas fui ali, coloquei Mas foi muito divertido, porque as pessoas que se foram juntando ali não sabiam o que estava acontecendo, e realmente acho que eu ganhei ali talvez umas 4, 5 moedinhas, mas foi muito, muito interessante, assim, porque a gente não tinha uma figuração, né, Zé? Estou errada? Assim, a gente tinha algumas pessoas que eram talvez ali amigos da equipe, mas tinha gente que chegava e que estava passando na hora. Não, mas teve um passo curioso. Antes de você chegar, quando a gente estava chegando, tinha um grupo de funk que estava dançando naquele lugar mesmo que a gente tinha marcado. A gente tinha autorização para filmar aí. E tinham 5 caras arrasando. 5 caras arrasando o quarteirão. Dançando muito, profissionais, Profissionais dançavam, davam cambalhota. Aí a Débora falou, poxa, não posso dançar na frente desses caras. Tinha ali minha coreografiazinha, estava pegada a ela, falei, vou segurar aqui, vou fazer, mas foi divertidíssimo. Falei, quando que eu ia dançar no Central Park? E tinha isso mesmo, tinha os caras antes ocupando o lugar, e a gente chegou, né, tirando eles do lugar. Não, mas tinha autorização, a gente tinha autorização. O rapaz, que era o Robert, que era o cara da produção, ele falou, não, mas aqui, essa hora aqui, ó, 12h30, nosso horário de filmar aqui. Eu vou avisar eles. A gente tirou os caras. Eles foram por ali para o lado e fizeram o palco deles pertinho. E começaram a sacanear a gente. Botaram lá um funk também para competir com o nosso. E diziam, pô, agora a Débora
vai desmontar. Ai, ai. E a última é aquela sequência do encarar ali os caras ali na Times Square. Até depois o Nato pode falar, a câmera parece que está meio escondida, assim. Não sei como é que foi aquela filmagem, porque realmente você, Débora, estava encarando os caras, né? Estava ali numa de Paco, tá não de já estava Paco total ali, foi o último dia de filmagem. Já era Paco, já era. A câmera estava um pouco afastada dela, assim. A gente estava com uma meia tele, assim, e estava um pouco afastada, né, dela. E aí é isso, aquilo ali é natural mesmo, é um doc. É um doc. E é isso, já estava filmando há tanto tempo, já estava tão à vontade que a gente se sente também tão protegido, né, pelos personagens, que ali foi uma delícia de fazer mesmo. Já tinha dominado Nova York. Roberto, você, além de ator, é produtor associado do filme. Eu queria que falasse um pouco dessa produção aí, como é que foi essa coisa de filmar fora do Brasil, dentro do Brasil, né? A loucura que deve ter sido também, e ser ator ao mesmo tempo, produzindo, enfim. Na verdade, nesse filme eu não fui produtor, não. Na verdade, ali foi mais uma da camaradagem do Zé comigo. Eu estava começando nessa trilha de querer produzir, querer filmar, e aí a gente combinou ali, uma parceria, ele combinou de botar, de alguma forma, eu estar ali de olho, né? Eu acompanhei o projeto desde o início, como ele falou, desde o primeiro dia, e a gente já tinha uma parceria acho que de 3 longas já, da peça, do Raul, e uma amizade profunda, né? E então eu não tive efetivamente como produtor, mas ali foi o start, acho que onde eu pude, né, pela liberdade que eu tinha com o Zé, pude realmente estar muito observador do formato de produção, né? E dali partir para fazer um filme 4 anos depois, né? Que é até uma engraçada aqui, só uma parte, que é um filme a partir de uma peça do pai da Débora. Né? Então, é muito bacana isso. Tudo em família. Então, assim, esse projeto, a minha história com o Plínio, a minha paixão com o Plínio é muito antiga, desde o início também da minha carreira, desde o teatro inicial. Assim, a primeira peça que eu comecei a ensaiar como diretor, que eu acabei não realizando ela, ensaiamos um mês, mas depois paramos, foi Barrela, do Plínio Marcos. Então, minha relação de paixão com o Plínio, eu li Barrela no colégio ainda, assim, né, no São Vicente, que era um colégio que a gente fazia muito teatro e tudo. Então, eu sempre tive muita proximidade com ele. E aí, realmente, quando essa história que o Zé contou, que é muito pitoresca, por um lado, triste por outro, quando eu fui a São Paulo conversar com o Plínio, ele marcou comigo num restaurante do genro dele, estava ele, a Vera, a mulher dele, falecida também, e aí, na hora que no final das contas, eu sem graça ali, aquele cara que era meu ídolo, eu muito nervoso naquele encontro, e ele muita vontade, eu passei na casa dele primeiro, ele falou, vamos para o restaurante, e aí tomamos vários chopes no restaurante, ele já estava animadíssimo, e eu ali suando na mão, né? E na hora, quase no final, eu falei, Plínio, eu tinha combinado de pagar uma parcela dos direitos ali. Eu falei, preciso te pagar, como é que eu faço aqui? Ele falou, não, faz aí o cheque, pode fazer. Aí ele começou, enquanto eu assinava o cheque, ele começou a escrever num guardanapo. Eu não estava entendendo o que ele estava escrevendo no guardanapo. Aí eu dei o cheque para ele, e ele falou, toma aqui o recibo. Aí a Vera falou, o que é isso, Plínio? O Roberto é de casa já, ele vai guardar esse guardanapo como recibo, vale mais que qualquer documento. E aí ele pegou uma agenda velha, dessa cheia de papel dentro, que ele falou, esse teu cheque aqui vai pagar essas contas todas atrasadas que eu estou devendo aqui. E essa é uma das histórias do Plínio, assim, né? E aí depois... Ele não chegou a ver o filme, né? Não, né, Zé? Não viu. Antes, ele né? faleceu um pouquinho antes. Acho que foi um filme inspirado que ele não viu. E nós tínhamos uma preocupação, assim, né? Uma curiosidade muito como é que ele ia... Que o Plínio sempre foi muito crítico, né? Muito forte, assim, nas suas convicções. Então eu tinha muita curiosidade de ver como é que ele encararia, né, esse Paco feito por uma mulher, uma atriz, né? E era uma coisa que ele comentou uma vez, ele falou assim, eu só fiquei meio assim porque
transformaram o Paco em mulher. Uma vez ele comentou isso, eu não lembro que situação. Foi numa conversa minha com ele, eu não lembro que situação, se foi telefone, se foi pessoalmente. E aí era uma curiosidade, né? Então ele não pôde ver. Mas os filhos ficaram muito felizes com o resultado do filme, assim. E a Vera também, né? A Vera, muito, não. Acho que a Vera teve uma sessão para o pessoal da família, assim, e a Vera depois disse, a única coisa que eu acho que ela tinha um senão, mas não era nada a ver com o fato de ser um casal, de ser um homem e uma mulher, né? Era a propósito de que era, gente. Ela tinha um senão, mas não estou. Vou me lembrar, daqui a pouco vou me lembrar. Que qualquer senão me balançava, né? Porque enfim, era. Mas, então vou me lembrar. Acho que eu até apaguei da minha mente aqui, mas eu me lembrei que na sessão mesmo que a gente fez, lembra da sessão lá em São Paulo? A Débora não estava, não. Você estava, eu acho. A gente foi depois, fomos para um restaurante, ela comentou, não estou me lembrando qual foi o senão. Não sabia nem que ela tinha morrido, não, a Vera. Ela morreu um pouco depois que ele, um ano e meio depois que ele, se não me engano. Tem uma... desculpa, Roberto. Só para completar, assim, tem uma coisa que, até porque eu não sei quais são as pessoas que estão assistindo, que é curioso, né, Débora? A gente fez... Esse filme teve muito isso mesmo, porque a gente filmou... A gente começou pelo Rio, não foi? Foi. Começou pelo Rio, pelos interiores, pelo galpão que eles moravam. Tudo do Rio, né? Tudo de interior. Aí passou um tempinho, fomos para Nova York a primeira vez. Como atores, né? Não é uma sequência assim, de um filme normal, né? Que você entra num filme, fica ali 2 meses e faz o filme, né? Então paramos, aí fomos para Nova York para fazer a realidade do filme, né? O lado real, físico ali, né? De locações. E aí depois, 6 meses depois, voltamos aos personagens para fazer de novo, né? E aí eu acho que a gente deu sorte, a gente tinha uma união, todo mundo muito bacana. Quem assiste o filme, você não tem nenhum momento, né, que alguém possa falar assim, pô, aquilo ali foi filmado tanto depois, passou um tempo, não. Né? A história está contada ali linearmente de uma forma muito... O filme é muito bem montado também pelo Eduardo Escorel. Super bem montado o filme, montagem muito criativa, assim, muito funcional e muito, enfim, tudo de bom. Acho que aqui a montagem do Eduardo trouxe uma contribuição muito importante para o filme também. Quer dizer, sobre essa questão da linearidade, eu queria chamar o Nonato agora, porque tem também essa coisa da fotografia, né, de manter, né, primeiro fazer esse, como se diz, um huis clos dinâmico. Ele é um filme fechado, mas ele é muito dinâmico, né? No espaço fechado acontece muita coisa e de vez em quando ele dá uma respirada, ele sai, ele vai, né? Manter também essa unidade na fotografia, e eu tenho muita curiosidade para saber aquela filmagem interna ali, né? Como isso acontecia, porque realmente é o que dá uma força, um núcleo do filme, né? Eu acho que assim, a gente teve muita sorte, eu acho, né? Nós 4, né? Porque eu acho que isso foi um encontro, né? Todo mundo estava afim muito de fazer esse filme, né? E ainda tinha que falar do Claudinho, né, Zé? Pô, fundamental. O Claudinho foi super feliz também. Ele dá trabalho pra gente, mas ele é muito bom, né? Ele dá trabalho. Ele entrega tudo na hora só, né? Mas é muito bom. Mas a gente conseguiu isso, assim, na direção de arte e na fotografia, juntar, né, Brasil e Estados Unidos, né? Foi uma coisa muito feliz da gente. A gente fez também aquela locação que foi muito bem feita, Renato, que antecedeu a preparação do filme, foi muito inspirado na locação, né? A gente foi lá, se inspirou. A gente já tinha locação aqui. Criou essa atmosfera toda aqui no Brasil, né? Mas eu acho que tem assim essa coisa de, eu acho que o filme, a história, tudo assim sugere 2 perdidos, uma noite suja, né? E eu acho que a fotografia tem essa coisa de sujeira, né? Na história, né? Ele é um filme todo na mão, né? A câmera na mão, acho que tem raríssimo momento que ela está no tripé. É um filme todo na mão. Eu fui saí do filme quase que aleijado, mas foi espetacular.
porque fiquei com a câmera na mão eternamente. E eu acho que a gente descobriu, Zé... Esse filme não foi rodado em 35, não, foi? Não, foi rodado em 16. Foi rodado em 16. Mas em 16? Super 16, né? Super 16. Aí depois a gente fez aliás... a gente fez intermediação digital, que na época era muito pouco exatamente, comum. Exatamente. A gente fez um transfer digital, que era super... Acho que foi um dos primeiros filmes a entrar nesse processo, né? Mas aí, voltando a falar lá de Nova York e do cenário, e eu acho que da linguagem do filme também, né? Eu acho que, como sugere o nome, né? Dois Pedindo a Noite Suja, a gente tinha essa fotografia, essa ideia de fazer esse filme na mão. E aí a gente descobriu um método de filmar, Zé, que eu acho que foi muito legal, porque a gente fazia assim, a gente fazia uma câmera na mão, a gente fazia a cena sem câmera, assistia a ela, modificava um pouco a posição dos atores e depois a gente ia com uma câmera em cima de um ator, fazia tudo, repetia a cena tudo em cima de um ator, repetia tudo em cima do outro e aí depois escolhia alguns momentos para fazer uns planos de referência onde teriam os dois atores e esse método a gente usou o filme inteiro e isso ajudou muito, né? Isso foi um jeito de filmar muito... Aquela locação mãe também, a locação mãe, que na época era novidade, a gente sabia que tinha que ter uma locação que comportasse a equipe toda ali dentro, que o cenário não filmar num lugar acomodado, num lugar fechado, mas apesar de ser um filme clô, tinha de ser de um ambiente aberto. E a gente, então, a Alvarina Souza, que era a produtora, sugeriu a Beringer, uma fábrica abandonada, que hoje todo mundo filma lá, mas que na época de 2000, ninguém conhecia aquela fábrica abandonada. E quando a gente apresentou aquela locação para o Claudinho, que tinha aquele elevador de carga, e que tinha, enfim, o Claudinho pirou ali. Era um lugar muito bom de filmar, assim, pelo espaço que tinha, pela distância, pelas locações que propunha. A gente filmou ali a cadeia, a gente filmou ali o banheiro, onde a Débora tomava banho, o Tonho chegava, a gente filmou o apartamento do Tonho. Enfim, Você lembra a história do pombo? Você até botou um diálogo. Tinha uns pombos. O problema eram os pombos. Essa porra desse pombo, né? Tinha muito pombo, coitado. E o Heron Alencar que fazia o som. Cara, é uma loucura aquela pombada. A Débora interrompeu lá a cena dela e falou assim: pô, aqui tem pombo pra caralho. É verdade. Muito engraçado aquilo, né? E a gente filmava ali quase sempre à noite, não foi? Tinha muita noturna, não foi? Não sei porquê, foi muita noturna. Muita noturna. Justamente por causa do barulho, né? Por causa do barulho, e tinha invasão de som também, que era Brasil, né? E era do lado de uma favela, né? E aí tinha aqueles sons de rádio, era isso. De coisas, de vários sons, né? Mas os improvisos... Desculpa, Débora, diga. Não, sou eu que estava falando aqui. Eu ia falar sobre para os atores, como é que foi também manter essa unidade, né? Porque a gente vê aqui a distância, né, de filmagem, aí, os problemas que vocês tiveram com essa filmagem, mas manter essa unidade, e sobretudo naqueles momentos mais intensos, né? Porque são momentos que é muito difícil para o espectador imaginar o corte ali, né? Tem momentos ali que são muito... Não só no cotidiano ali do Tonho e do Paco, mas também naquela cena do assalto, né? Que é uma cena muito, muito intensa. Enfim, então eu queria ouvir também de vocês um pouco sobre isso. No assalto a gente filmou aqui, filmou no Copacabana Palace, aquela cena. É mesmo. Também é uma cena que é muito imaginar. A gente filmou o interior aqui, tinha muito essa coisa, assim, porque a gente filmou depois do exterior lá, porque o Paco sinalizava para o Tonho que estava na rua, fazia um frio cão, aliás, lá em Nova York naquele dia, e a gente filmou aqui no Copacabana Palace, filmou o exterior lá em Nova York.
E tinha sempre essa conjugação, essa simetria, essa combinação entre as locações que a gente... Acho que foi uma boa providência a gente ter essa locação mãe, digo, saber o que quer filmar aqui e depois conjugar, porque a gente fez um álbum de fotografias com todas as locações e tiramos uma xerox colorida. Então ficou essa xerox lá em Nova York e eu trouxe o original. Até hoje eu tenho aqui o álbum de fotografias com todas as locações que a gente marcou, eu, Claudinho, Nonato, digo, e o produtor lá de Nova York, o Robert, tinha um álbum semelhante. E ele, então, ia para a autorização na prefeitura e dizia essa locação aqui não pode. Mas no álbum tinha uma página com alternativas. Então, isso não pode aqui, mas essa outra aqui, na rua tal, número tal, em frente ao prédio tal, ao lado. Então, estava tudo muito bem. Acho que por insegurança minha, eu me armei muito também nessa. Não só eu, o Nonato, o pessoal todo da equipe, a Alvarina que produzia, o Claudinho. Foi tudo muito... Apesar do pânico que eu tinha de nada dar certo, me lembrava muito desse título do Carvana, não se preocupe que nada vai dar certo. É um título antigo do Carvana. Porque eu ficava preocupado e dizia assim, meu Deus, isso não vai dar certo. Tinha tudo para dar errado, né, Zé? E depois ainda teve um problema aqui com a lente da gente, a gente teve que fazer um retakes, teve que refilmar algumas coisas, que é a coisa mais horrorosa do mundo é você fazer um retake, né? E era aquele negócio assim, você filma para ver, né? 2 dias, 3 dias depois, porque era filme, né? Não era digital, né? Não, ainda tinha essa. Você não via na hora, né? Você filmava e tal, não sei o que, você acompanhava ali no monitor e tal. Mas você sabe que minha insônia começou ali. A minha insônia começou ali, Nonato. Eu comecei a ficar insônia em 2000, por causa desse filme. Até hoje eu tomo droga para dormir por conta disso. É verdade. Começou um processo ali de insônia. O negócio foi ladeira abaixo. Cada caixa de comprimido tem o nome de um filme, né, Zé? Hein? Cada caixa de comprimido tem o nome de um filme. Né? Pô, era uma loucura. Depois, mas foi mesmo, porque você falava, não, o filme tinha 357 mil reais. Era o orçamento do filme. Nossa Senhora! 357 mil reais. E era praticamente impossível, tá certo, você fazer esse filme, digo. Então, ele foi feito por conta da equipe, do elenco, enfim, foi feito nessa base assim, muito de improviso. Falei, acho que esse improviso não foi muito. Esse encontro da gente foi muito forte. Apesar de ter pouca grana, a gente organizou bem. Zé, eu nem lembro, mas como era? A gente tinha uma equipe de lá, não tinha também? Tinha, a gente tinha um produtor, o Renato, não era? Não tinha o Renato Falcão, que era o nosso produtor lá. Mas viajou muito pouca gente daqui, não foi? Daqui foi o Rodrigo e eles... Eu? Não, eu, Nonato... Não, o resto da equipe era americana, né? Hein? O resto era americana. O meu assistente era americano, o eletricista era americano. E no primeiro dia de filmagem aconteceu uma coisa curiosa, porque a gente tinha contratado um assistente de câmera para o Nonato lá, o produtor tinha contratado. E aí, o primeiro dia de filmagem foi lá no Central Park. Aí a gente marcou um traveling assim para fazer. E o carro da elétrica estava assim, meio afastado. O rapaz foi lá carregar o chassi e voltou, todo feliz da vida, pimpão, assoviando e fumando um cigarrinho. Aí, quando ele chegou para botar a câmera em cima do carrinho, não sei se foi eu, Nonato, um dos dois, apesar de... Eu falei, a câmera estava rodando, ele trouxe a câmera. A câmera estava rodando, ele trouxe a câmera rodando. A câmera veio rodando. Aí, quando ele me entregou, não tinha filme quase, tinha... A gente gastou o filme todo aqui. Aí o americano viu e aí falou, quer que eu mande ele embora agora? Aí sacou do bolso assim, uma lista de assistente. Eu falei, não, peraí, calma aí, pô, isso acontece. Foi o primeiro dia, e a gente tinha levado para lá o número X de latas. Hein? Ele queria despedir o cara na hora ali, né? Ele queria mandar o cara embora. Trocar, né?
E tinha uma coisa também que eu acho que é bacana, não se filmava muito fora do Brasil, né? Então, aquela aventura da gente estar em Nova York filmando, né? Eu nunca tinha filmado fora do Brasil, acho que a Débora não, era o primeiro longa da Débora. Nunca. Então não se filmava muito, né? Então a gente está ali numa produção que não é uma produção rica. Não, eu também nunca tinha filmado fora do Brasil, primeira vez. Nós temos uma experiência, eu e você, Nonato, no passado, que culpa do Zé também, mas depois eu te conto. Uma batida de carro em Miami. É verdade, a gente filmou em Miami, é verdade. Mas a gente acho que tinha uma emoção, para mim pelo menos tinha, assim, como ator, assim, sabe? Tinha uma emoção de estar filmando aquela história com grandes amigos em Nova York, sabe? E foi muito legal porque a gente já se conhecia há muitos anos e a Débora chegou e instantaneamente parecia que ela era amiga também há muitos anos de todo mundo, né? Foi instantâneo. Porque ela podia chegar e se sentir meio um pouquinho fora d'água ali, mas não, foi muito, muito rápido, né? Então tinha uma emoção de estar filmando ali também, que eu acho que isso agregou demais, assim, e supriu, às vezes, essa distância, em 6 meses depois, a volta para filmar, né? Uma volta muito desejada também, e com muita emoção por tudo que tinha acontecido, né? Em Nova York. Então, eu acho que essa preparação, Monteiro, essa preparação que a gente fez da produção, eu acho que a preparação que a gente fez também, nós 4, antes de começar a filmar, a gente foi lá para a locação e a gente ensaiou. Aquilo foi dando uma segurança para a gente. A gente foi descobrindo... A gente ensaiou, Zé, não sei se você lembra, com desenho no chão, não tinha paredes. É verdade. A gente fazia um desenho... Era riscado, a planta estava riscada no chão. E a gente respeitava, quer dizer, os atores respeitavam ali aquele espaço e eu e você, a gente ficava ali. Aquele ensaio foi fundamental, eu acho. Porque eu ganhei segurança, acho que a Débora ganhou segurança, o Nonato ganhou, o Bom Tempo ganhou. Eu acho que a gente descobriu o filme no ensaio, digo. Porque a gente tinha de filmar em 3 semanas. Não podia... a gente estava com tudo contado. Então, aquele ensaio foi muito potente para a gente. Eu me senti muito seguro. Assim, quando a gente começou a filmar, digo, eu me senti muito... Acho que todos nós estávamos muito seguros. Digo, muito... Agora, eu tenho uma pergunta aqui, vou voltar essa pergunta para os atores aqui, porque essa peça do Prêmio Marco, né, como dramaturgia em geral, ela se dá num período de encenação no teatro com um tempo forte de ação, de emoção, e que no cinema ele acaba sendo eventualmente todo entrecortado, né? E como manter essa intensidade nessa nova lógica cinematográfica, né? Na narrativa cinematográfica. Como foi isso para vocês, tanto para a Débora como para o Roberto, na encenação? Eu acho que, como éramos, na maioria das vezes, só nós dois, a gente ficava muito, muito concentrado, né? Assim, eu não me lembro da gente saindo muito do galpão para ficar esperando em algum lugar. A gente ficava ali de personagem, assim, a gente entrava numas de ficar todo mundo junto ali, enquanto estava mudando. Tinha ali um camarim, tinha um camarim que a gente trocava de roupa, maquiava, né, dava uma desarrumada, né, porque a gente estava sempre muito ferrado. Mas eu não lembro da gente sair, cortar o clima da cena. Eu acho que a gente sempre ficava junto, sabe? E não só eu e Bom Tempo, mas com todo mundo, com o Zé, com o Nonato, com a equipe, assim. Então, acho que dava uma sensação para a gente de continuidade. E a questão de viajar, também de começar pelo Rio, a gente começou de uma forma muito intensa, porque todos os interiores eram mais intensos mesmo. Então, quando a gente viajou, a gente já estava muito unido, né? Então, essa continuidade de você saber o que você faz, a maneira como você está, a intimidade que você está com tal personagem, quando você sai de uma cena e vai para outra, a gente fez a maior parte antes. Isso também foi muito boa. Essa ordem que a gente seguiu, né? Foi muito importante para a gente. O filme também tem uma coisa boa, que tem cenas grandes, né? A gente entrava, às vezes, num dia inteiro, ficava numa cena só. As cenas eram grandes, muitas páginas. Então, isso também ajudava também, né?
isso ajudava a gente não sair da situação, né? Do clima, do personagem. E aquele cenário ajudou muito também, né? Nossa, aquele cenário era incrível. Você sentava num canto, enquanto estava mudando a luz, estava mudando câmera, e que muitas vezes, como a Débora falou, né, nós atores saímos, vamos lá para fora. Não, a gente ficava, cada um ia para o seu canto, né? O Paco tinha o canto dela, eu tinha o meu canto, e aquilo ajudava a gente. Estava uma zoada em volta, puxa refletor para cá, e a gente não se desligava. A gente não ficava batendo papo furado, não, a gente ficava ali naquele clima. Isso tudo ajudou muito, né? Eu não me lembro quantos dias, não me lembro agora exatamente quantos dias foram no Rio, mas foi uma sequência, assim, né? Então foi quase como se a gente tivesse entrado numa imersão ali, naquela história, naquele personagem, e só saísse no último dia de filmagem aqui no Rio, né? E, Joffre, para você como diretor, em algum momento, assim, o risco de fazer um teatro filmado foi uma coisa que passou pela sua cabeça, ou você já tinha isso resolvido já no roteiro, que aquilo não era teatro filmado, era uma outra coisa? Eu acho que o cinema pode ser várias coisas, pode ser teatro, pode ser filmado, pode ser falado, pode ser mudo, pode ser... Eu não diria, sempre lembro com essas categorias assim, sempre lembro do Paulo Emílio, que ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. A gente sempre cita Paulo Emílio, né? Mas ele falou, tem uma frase dele que me tornava muito destemido, apesar de meus filmes não serem nada inovadores, são apenas filmes, mas tinha uma coisa que ele dizia que eu achava, que sempre achei que me ajudou muito, que ele dizia: o cinema não existe, o cinema não existe, o que existem são os filmes, cada um faz o filme, é os filmes que existem, o cinema não existe, não tem essa categoria de enquadrar se um filme é muito falado, pouco falado, nunca isso me importou, nunca... gosto de filme falado, muito falado, gosto de teatro filmado, gosto de... Não tenho nenhum problema com isso, não. Nunca, nem passou pela minha... Eu tenho cabeça feitíssima para isso, assim. Não foi do teatro. Agora, eu gostava muito da locação. Só reiterando o que o Bom Tempo, a Débora falaram, a locação, para mim, era um outro ator. Tinha uma alma. Aquela locação era muito... Quando eu entrei na locação, quando você entra na locação e você bate naquela locação, quando você perde ela, se você perde ela porventura, você perde, aquilo desmonta um pensamento. Mas quando eu entrei naquela locação, vi aquele elevador de carga, vi aquele espaço, aquelas janelas quebradas, aquela escada que sobe para aquele banheiro onde a Débora estava tomando banho, onde podia se construir a cela, aonde podia fazer... Eu vi ali um universo gigante para a gente filmar. E quando o Claudinho e o Nonato se entusiasmaram também com aquela locação, eu falei: bom, o filme está pronto. A gente tem 2 atores, a gente tem uma bela locação, a gente tem uma equipe que está a fim de fazer. O filme Só basta filmar. Só basta filmar. E você falava uma coisa. Você falava uma coisa para a gente, não sei se você lembra. Você falava, você está comentando isso, eu estou lembrando. Você falava: esse filme tem 3 personagens, o Paco, o Tonho e essa casa. Você falava muito isso claramente para a gente. Né? Tinha que descobrir aquela casa como um terceiro personagem, assim, que a gente tinha que interagir com ela como se fosse um personagem. É verdade. Isso é uma lembrança forte. Assim, é muito bom, muito bom. Assim, eu fiquei repetindo aqui, com esses ensaios, a locação, a Débora e o Bom Tempo, eu estava absolutamente seguro. Assim, quando o Claudinho começou a construir aquele universo ali, desarmado, depois aquilo tudo foi muito importante, assim, muito importante mesmo, para fazer o filme em 3 semanas, para fazer o filme bem, para fazer o filme... Enfim, as pessoas podem gostar ou não gostar, mas eu estava gostando muito. Eu estava gostando muito dos atores. Eu me lembro que a Débora me surpreendia muito, porque eu não conhecia direito a Débora ainda, como a gente se conheceu durante o filme, mas tinha uma coisa que me chamava muita atenção na Débora, e era essa coisa que o Bom Tempo falou, dela, no meio daquela zorra de filmagem, termina, corta, aí começa a falação, refletor, desconcentra geral. Aí eu olhava, estava aquela baixinha ali compenetrada, entendeu? Aquilo me dava uma segurança danada, porque quando você mandava, vamos filmar, a Débora já vinha com o personagem. Nunca... Enfim, é uma capacidade de concentração assim, imensa assim, que a Débora tem no set. Eu me distraio muito, eu tenho de ficar também, tenho de sair um pouco
Porque o set é muito... Né, você acha que está ótimo, a coisa está ruim. Digo, desculpa, mas está ruim. Digo, mas você está achando aquele entusiasmo da filmagem, você está achando que está ótimo. Digo. Então, é preciso o quente e o frio. O quente para ter a vontade de fazer e o frio para criticar se tiver melhor, para fazer melhor, digo. Mas então me surpreendia muito essa que eu, no bom tempo, já conhecia de muitos anos, mas da Débora surpreendia. Acho que não era só a minha, na verdade era todos, né, Monteiro? Uhum. Essa coisa da Débora, essa concentração. Aliás, mais tarde, muitos anos depois, eu fiz um filme com o Irandi, me lembrei muito da Débora. Porque o Irandi tem a mesma pegada. Mesmo pegada assim, tá uma zona, de repente, cadê o Irandi? Está lá silencioso num canto, aí daqui a pouco, quando chama para filmar, já chegava, ali no personagem. E conheci os dois assim, tanto a Débora quanto o Irandi. Não conhecia antes, não conhecia o Irandi, não conhecia a Débora. Então, é uma surpresa tão agradável. Acho que o Bom Tempo teve a mesma sensação de repente encontrar aquela atriz poderosa, concentrada e feroz ali para fazer o personagem. Foi muito encantador, acho que para todos nós, descobrir a Débora. Já está aberto aqui para quem quiser fazer pergunta. Eu já vou passar para o primeiro aqui que se manifestou, que foi o Franco Groia, nosso grande colaborador, participante ativo do Cineclube Casas Casadas. Boa noite. Deixa eu só fazer uma observação rápida aqui para o Zé. Silvio Daí também, outro eu acho que o Valtinho Carvalho fez um documentário sobre essa característica do Irandi. Ele tem um filme centrado no Irandi, que é sobre essa capacidade de concentração dele. É um belo documentário, uma coisa muito intensa, e acho que você apontou bem. E é exatamente o que o Valtinho percebeu e fez já o filme dele. Vou ver. Não vi, não. Vai em frente, Ricardo. Maravilha, Silvio. Franco. Eu queria só acrescentar também numa ponderação, que é uma coisa que parece que é fácil, mas o filme ele tem não só essa ambiência, né, da linguagem cinematográfica, a questão aí do local, né, e muito bem casado, né, a questão Brasil e Nova York, que realmente não tem, para um leigo ou para um mero espectador, e mesmo para quem tem o olho fiel, realmente está muito bem feito. E eu acho que o que contribui principalmente para isso é a música, a trilha sonora. A trilha sonora do David Tigel é assim, muito bem colocada no filme, né? Ela traz essa coisa urbana, né, dessa mescla de culturas, enfim, e dá o clima do filme. Eu acho que empacota, fecha o pacote de uma maneira muito bem trabalhada. E aí, nesse ponto de vista da trilha, eu queria saber do Zé e também da Débora, da experiência dela cantando, evidentemente, né, nos momentos, e como que foi trabalhado, porque essa questão, né, do funk, enfim, como que foi a preparação para isso? E em estúdio, na pós, e também se teve uma pré, José, explica como que foi o trabalho com o Davi e o que o Davi também contribuiu para o filme. Não, o Davi, espetacular, contribuiu muito. E tinha um casamento também com a edição de som da Miriam Biderman. Eu queria que a música e a edição de som fossem complementares, assim, e acho que aconteceu. E as canções, assim, fizemos em algumas canções, eu, o Davi e o outro parceiro, e outras o Davi e esse outro parceiro. Enfim, a gente ensaiou bastante aqui também. Eram canções que eram compostas pelo Paco, né? Digo, eram canções enfim, que falavam do Paco, falavam dele, né? Não eram interpretações
de letras alheias. Eram letras que eram supostamente do Paco. Então, ajudava, eu acho, a falar um pouco do personagem também, né? Do que ele vivia, do que ele sentia, enfim. Era muito orgânico, assim, não era uma coisa do exterior, de fora, assim. O Davi foi um espetacular parceiro, ganhou o prêmio de música lá em Gramado, Super Davi Tigel. É verdade, né? Pois é, isso também é uma coisa interessante. O filme ganhou muitos prêmios, ganhou Gramado, ganhou Brasília, né? Como é que foi essa recepção do público assim para vocês? Eu imagino que vocês também estivessem muito... Imagino que todos, né? O Joffre, Débora, Roberto, Nonato, uma expectativa muito grande, né, com esse filme, que foi um tremendo desafio em vários aspectos. Como é que vocês têm alguma lembrança de uma recepção assim? Começar pelo Joffre. Não. Expectativa com relação ao filme, claro que eu tinha, enfim, muita expectativa com relação ao filme, e às vezes foi um filme meio longo para finalizar, porque essa interrupção também, de fato, eu falei parecendo uma piada, mas não é. Eu fiquei muito insônia esse ano, porque a gente ia montando lá com o Eduardo e com o Pedro Bronze, e a gente ia colocando pontas pretas, e eu falei, meu Deus do céu, não vai completar nunca essas pontas pretas aqui. Precisa de voltar, vamos voltar, não vamos, aí caem essas torres, lá, essas torres de tragédia em Nova York. Eu falei, agora mesmo, como é que nós vamos fazer? Enfim, embora não tivesse nada a ver com o filme, a rigor, embora foi um filme muito atormentado, né? Teve muito prazer e muito tormento. Ainda teve esses remakes aqui, no que foi remake é sempre uma coisa muito chata, tinha muito, essa lenda deu muito problema. Enfim, mas então o filme, toda a expectativa do filme foi para realizar o filme. Claro que você acha que, quando terminou o filme, eu sempre fico muito inseguro, para dizer a verdade. Não sei o que o filme vai acontecer. Se vai, eu também nunca pensei exatamente em fazer filmes. Claro que você adora quando milhares de pessoas vão ver o filme, mas eu também nunca fiz filmes que milhares de pessoas fossem ver. Os filmes que eu fiz tiveram um público, mas, sobretudo, eram filmes que eu queria fazer. Eu, pessoalmente, queria fazer. Bons, ruins. E, então, a expectativa era de fazer o filme. Eu tenho a expectativa de fazer os filmes. Depois, é que nem ele sai pelo mundo sozinho e vai conquistando ou não as pessoas. Claro que quando chega alguém e te fala que... hoje o Rodrigo postou uma crítica ao Rodrigo Fonseca que ele fez, muito bem escrita, sobre o filme. E eu até mandei um zap para ele dizendo, Rodrigo, você também me trouxe a energia suficiente, passei o dia muito aperreado, com muito trabalho, pensando nesse encontro da gente. E quando eu li esse negócio do Rodrigo, aquilo me reenergizou para a gente conversar hoje à noite. Enfim, a expectativa é sempre muito grande. Agora, nada maior do que você conseguir concluir o filme. É tão difícil fazer os filmes, que só você concluir, você satisfaz a sua expectativa. Eu me lembro... Brasília é um festival sempre muito desafiador, né? Então, por isso que eu perguntei também. Mas, Roberto... eu lembro que assim, os festivais que a gente foi sempre foram muito intensos e tinha essa expectativa realmente de uma parte da turma, desde de público, mesmo espectadores, até críticos, até gente de teatro, que ia falar, vamos ver o que esses caras fizeram aí com a peça do Plínio Marcos, transformaram um personagem em mulher. Tinha uma energia em torno disso. E, não sei se nós, atores, sentimos mais do que o Zé, não sei. Mas era muito... Mas o filme sempre foi muito bem recebido. Sempre foi muito bem recebido e sempre recebido de uma forma muito forte, assim, muito intensa. O filme batia muito potentemente nas pessoas que assistiam. E em festival, então, aquela plateia cheia, né? Então a energia é maior, né? Então, quando acontece o filme ser contemplado lá em Brasília, o filme ganhou melhor atriz, né? Ganhou melhor atriz e ator. Melhor atriz. Atriz ganhou direção. Direção, Acho que foram 3 ou 4 prêmios. Qual? Roteiro, eu acho também, né? Roteiro, né? Acho que foi roteiro. É sempre bom, né? É sempre bom o festival, porque são prêmios dados por pessoa colega, né? É sempre
Muito bom, sempre muito bom. Agora, de fato, o que eu estou falando é verdade. A expectativa de conseguir concluir o filme ela é mais forte. Zé, lembra do Festival de Gramado que a gente foi surpreendido por uma projeção digital? Teve isso, que foi muito interessante. A gente foi até um pouco crucificado por alguns. Foi mesmo, boa lembrança. Amigos nossos que falavam, isso não é filme. É verdade, é verdade. E hoje todos eles trabalham digital. É verdade. A gente estava finalizando o filme, isso mesmo, não é? Boa lembrança. A gente foi fuzilado. Fuzilado. Só que uma pessoa que adorou muito foi o Daniel Filho, né? Que falou, cacete, genial. Filho. Não, me lembro de alguns colegas, um colega meu, fotógrafo, falando, mas um filme que você não vê ele trepidar assim como se fosse um filme, porque a gente finalizou lá na Teleimage, lá em São Paulo, na Casa Blanca, e eles tinham recém... Desculpa, só um parênteses, e era assim, eram os primórdios do digital. Então, eu lembro que era um arquivo, né, que estava sendo projetado, e aí, mas só que era um computador ligado numa máquina enorme, era uma coisa muito primitiva para o próprio digital. Mas tinha um resultado muito bom na tela. Bom. Eles levaram lá para aquele cinema de Gramado, era uma máquina, naquela época era uma máquina que tinha 2 metros, era mais alta do que eu. Mas as pessoas ficaram indignadas, muita gente ficou indignada. Muita gente ficou indignada, falando, mas isso não é filme, isso é digital. Não é digital, não. É vídeo, né? Falando assim, é vídeo. É verdade, eu tinha esquecido. De Brasília, como é que foi esse prêmio aí, você? Porque realmente, né, é um prêmio importante, né? Para mim, que estava ali, era o meu primeiro trabalho, foi super especial, assim, mas ao mesmo tempo acho que tem essa sensação que o Zé falou, a gente ficou tanto tempo rodando, claro que sempre tem uma expectativa, né, e para a gente um reconhecimento, mas tinha uma certeza, assim, eu acho, na gente, de que a gente já gostava muito do filme, a gente tinha uma relação afetiva com o filme muito forte. Claro que para mim foi incrível ali ganhar em Brasília e o filme passar em Brasília, ter sido reconhecido. Eu tenho, né, nova ali, começando a fazer cinema, ter ganhado esse prêmio, para mim foi muito, muito importante, mas eu acho que tinha essa certeza, a gente torcia pelo filme. Então, acho que talvez a gente até ficasse chateado quando os prêmios não vinham, porque a gente torcia tanto, a gente gostava tanto do que a gente tinha feito, que a gente achava, né, injusto, assim, a gente falava, poxa... Eu acho que isso que nem um campeonato de futebol, né? A gente torcia que nem um campeonato de futebol. A gente tinha uma relação muito forte, eu acho, também, e muito entre a gente também ali, afetiva com o filme, com o que a gente tinha feito. É verdade. Só voltando àquele episódio final que o Cota falou, da Débora andando ali, que na realidade eu me lembrei agora também, a gente tinha sobrando meio rolo de filme. E a gente ia viajar para o Brasil no dia seguinte. Já era noite. Aí eu falei, vem cá, levar meio rolo de fita virgem, de filme virgem para o Brasil, fazer o quê? Vamos gastar aqui, Nonato. Filmar aqui no Times Square, a Débora dando uma... Como é que chama? Dando uma pinta aqui para essa galera. Aqui. Foi mesmo. Arrumar um freguês. Arrumar um freguês aqui, arrumar uma transação aqui. Aí a Débora já estava de tal forma tomada pelo Paco, que eu falei, ótimo, vamos fazer. Então é uma cena, aliás, que eu adoro aquele improviso, gosto muito daquele improviso. É muito desafiador, né? É uma cena muito desafiadora. Fala sério, você voltar para o Brasil com 60 metros de filme virgem... e ela é embalada por uma música... Sem da terra da Kodak, hein? É embalado por uma canção do Arnaldo Antunes, não é isso? Não, e o Arnaldo fez aquela música linda. Essa música mesmo. A música caiu como luva no filme, né? A música é impressionante quando acertou naquela música. E a gente fez depois, quando já estava o filme quase pronto, eu procurei o Arnaldo e ele... Não, a gente escolheu trocentas mil coisas e de repente um dia ele apareceu com aquela
canção. E foi muito bom gravar também aquela canção, foi muito bom. Eu fui para São Paulo gravar aquela canção com o Arnaldo. E eu já vi o filme, já conhecia o filme, claro, não era uma coisa feita antes, foi feita sob medida, mas eu fiquei de tal forma que me encaixava. Para mim foi uma emoção muito grande. O filme estava pronto, era só gravar aquela música lá no estúdiozinho lá de São Paulo. O Arnaldo produziu lá essa gravação. E tem uma história que vocês estavam lembrando aqui antes de começar aqui a conversa mais organizada, que é você estava falando, João Filho, do ator americano da cena no banheiro. Foi. Não, porque esse cara, esse Gui Camilleri, eu não sei nem como é que eu escalei ele. Como é que eu escalei? Você lembra, Renato? Zé, não sei. Você tinha alguém no... Acho que é alguém de casting lá em Nova York que mandou uns vídeos para você, acho que uns atores. Porque eu já sei o que foi. Eu, na verdade, quando eu fui lá, eu escolhi esses atores lá, porque eu queria trazê-los para o Brasil para filmar aqui, em vez de filmá-los lá, porque eu queria reservar para Nova York apenas Paco e Tonho. E aí, o Gui, eu conheci o trabalho dele pouquíssimo, conversei com ele e tive a intuição que ele podia fazer bem. E ele lá, mas ele era muito intenso, cara. Aí tinha uma cena. Ele era mais intenso que a Débora, né? Cara, era mais intenso que a Débora. Aí começou, teve uma hora que ele se indignado. Ele descobre que ela é uma menina, Aí ele começou a agarrar com a tal intensidade. Ele não largava, né? Não largava. Eu mesmo, eu acho que eu demorei alguns segundos para cortar. E ele, depois, coitado, ele ficou arrasado. Até hoje, ele ainda se lembra disso. Ele é surfista hoje, né? É o quê? Mais velho que eu conheço, é surfista. Ele sempre manda traumatizou ele. Surfando. Acho que ele largou a profissão, foi ser surfista. E era de madrugada, né? 4 horas da manhã, né? Porque tinha toda a situação. Ninguém ali já estava sabendo, né? Sabendo o que ia acontecer. E ele antes, no dia anterior, ele era super tranquilo, né? Delicado. Super! Não, e ele era ótimo, né? No filme, ele ótimo, resultado incrível. E depois aquela cubana eu trouxe de lá também. Aquela cubana a gente trouxe de lá. Aquela senhora. Aquela situação engraçada também. Mas aquele banheiro foi assustador. O Roberto, essa não? Hein? Qual é a cubana? Eu não estou me lembrando qual é a cubana. É que faz o casamento lá. Casa com você, lá, com o seu personagem, Antônio. Ela é ótima, ela é muito boa. É ótima. Quando ela dá aquela dura, você acredita mesmo. Você acha que era só isso? Eu tenho que me arrumar $1.000 aí. Boa lembrança. Eu não tinha me lembrado dela, desse... Enfim... Foi muito bom, gente. Muito bom, Cota. Quem está aqui do nosso grupo quer fazer alguma pergunta? Silvio, que sempre se manifesta. Alguém aqui? Vamos aproveitar. Quem está com o microfone fechado aí? Bom. Fica absolutamente pensando que são só nós 4, né? Porque a gente não vê de modo geral o Zoom quando você faz. Mas essa é a melhor coisa dessa conversa que é verdade, Então, e o reencontro, né? Acho que a oportunidade do reencontro bom. Ninguém aqui está se manifestando, então eu vou pedir para vocês fazerem aí as suas considerações finais aí. Não sei se alguma última lembrança do filme ou alguma coisa que vocês consigam pensar no que esse filme diz ao Brasil de hoje, ou se ele não diz nada. Na minha opinião, diz muito. E, enfim, é isso. Então, palavra aí, quem quiser falar primeiro, só levantar a mão. Acho que a Débora quer falar primeiro. Sempre a última, ou que não quer falar. Não, mentira, mas eu estou muito emocionada, assim. Acho que esse reencontro, em tempos que a gente também está tão sem... Claro que é um reencontro através dessa tecnologia, mas nesse momento em que a gente está tão distante um do outro, né? Poder se ver, reencontrar. Quando o Zé me mandou a mensagem, eu fiquei tão emocionada, assim, de poder falar um pouco sobre esse trabalho
que acho que para cada um teve uma importância, assim, para mim foi muito um marco para mim grande mesmo, assim, em relação ao cinema, que é algo que eu amo fazer, continuo, né, na busca, tenho projetos e sonhos, mas reencontrar pessoas que tornaram isso possível, assim, né? O Zé, você fazer um filme com um comandante desses, né, assim, que tem tão amoroso, esse carinho pela gente, assim, que deixava tudo mais fácil, talvez isso não teria sido... eu não teria seguido com essa, né, profissão e não teria continuado com essa paixão por fazer filmes com um começo assim. Então é muito muito lindo, assim, eu falo por isso, porque aqui foi o meu começo, né? Foi o princípio, assim, meu início no cinema. Então eu tenho uma lembrança realmente muito muito importante, muito boa, assim, e a melhor coisa foi estar bem acompanhada e entender o que é o cinema, o que é uma equipe de cinema, fazer junto, estar dentro de um set e não me afetar por outras coisas, assim, a gente não está desligado do que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo junto. Então, para mim, esse encontro foi importantíssimo e queria falar que eu morro de saudade de todos vocês. Sei que a gente está falando de uma forma íntima também, tem gente assistindo, mas não tem como não ser, né? E acho que essa afetividade, esse amor que a gente tem pelo que a gente faz, está muito também nesses encontros que a gente tem na vida. Bacana, passa aqui a palavra. É engraçado agora, né, quando a gente fala assim, morro de saudade, o rosto corre assim pelos quadradinhos, né? O amor de saudade de cada um que está aqui. Donato? Então, eu fico pensando assim que eu acho que foi o começo de tudo, né? Para mim, né? E eu acho que para muita gente, para a Débora, né? E não sei, eu só fico dá uma vontade da gente repetir isso, né? Toda hora eu sempre penso nisso. Acho que já até falei com o Roberto isso uma vez, né, Roberto? Depois da hora de juntar de novo a gente para a gente fazer outro filme desse. Eu falei isso com você, né? Eu tenho muita saudade. Muita saudade. É isso. Roberto. É difícil falar, né? Até para quem está ouvindo, né, pode parecer estranho, mas a gente realmente na vida tem alguns marcos, né, alguns encontros que ficam para a vida toda, né? E esse filme proporcionou isso para a gente. Quando eu digo a gente, incluindo a Débora, como eu já falei, né, porque no início eu, o Zé e Nonato já nos conhecemos de muitos anos, e esse sentimento ficou guardado e marcado para a vida toda. Aqui a gente está se vendo aqui, depois de muito tempo, os quatro juntos, é instantâneo, né? O carinho, a emoção, a amizade, o respeito, a admiração, o desejo de estar juntos novamente. O Zé, para mim, eu não tenho nem o que falar, porque o Zé, o primeiro filme que eu fiz como ator foi o Zé. Acho que a gente estava escrita a nossa história, porque o Zé abriu o teste, o filme dele tinha 4 personagens jovens. Eu fiz o teste e não tive capacidade de pegar nenhum dos 4 na época, entendeu? Mas teve alguma sintonia tão grande entre eu e o Zé, eu tinha 23 anos de idade, e o Zé falou assim, não, pô, eu vou escrever um personagem aqui para você fazer o filme. E tamanha a generosidade e o nosso sentimento que surgiu dali, a vida mostrou que bom que ele fez isso, porque estamos juntos até hoje. Então, e ele escreveu um personagem só para eu estar lá no filme, os 2 meses, ele falou, pode ficar aí, dorme lá no mesmo quarto dos meninos. E era uma galera, né? Então, quer dizer, eu morro de saudade, a gente tem falado muito, né, no tempo de se reencontrar, a gente ensaia uma coisa, ensaia outra para reencontrar, ainda não aconteceu, mas torço demais para isso, e um amor muito grande aqui pelos 3. Maravilha. Nonato, né, foi muito importante sempre também, porque é um parceiro que a mim, como ator, sempre me deu muita segurança de estar no set com ele, e tivemos várias experiências, e foi um braço direito para mim, assim, no primeiro filme que eu dirigi. Sem ele, eu não sei o que teria sido.
E era do pai da Débora. O que eu posso falar mais, entendeu? Zé, cabe a você aqui fechar, e aqui também vou manifestar, já que todo mundo tá um tom emotivo aqui de saudade de você, Zé, meu querido professor, responsável que eu estou aqui, né, enganando alguns trouxas. A gente sempre tem a impressão que, quando eu era professor, eu sempre tinha a impressão que eu descobri que eu não sabia nada. Agora, finalmente, sempre no início do ano, eu pensava assim, meu Deus, agora, esse ano, vão descobrir que eu sou um charlatão, que eu não sei nada. Eu ficava rigorosamente assim. E, de fato, os últimos 3 anos, eu dei aula 20 anos na UF, os últimos 3 anos eu não aguentava mais dar aula, cara. Estava muito cansado também. Ainda fui dar aula na Darcy Ribeiro depois, mas estava exausto. Mas, enfim, condições especiais e necessárias, eu continuei a dar aula na Darcy. Mas eu, de fato, peguei a fase boa do jogo. Pegou a fase boa, né? Não, teve uma fase ótima minha, fase ótima. Aí depois foi uma ladeira abaixo. Mas não, pois é, eu sinto que todo mundo falou aqui, eu sinto multiplicado por 2, digo. Até porque eu sinto muito profundamente também a questão do cinema e enfim, toda a dificuldade, toda essa desgraça que a gente está assistindo com relação ao descaso à memória, digo, e a desconsideração com o cinema, que a gente viu com os olhos turvos de lágrimas lá na Cinemateca Brasileira e que a gente tenta reagir, mas de uma certa forma me consola saber que a nossa memória não vai nem embora com a gente, ela vai ficar porque ela vai ser de todos nós. Essa memória é uma memória que vai continuar independente de qualquer outro registro, se a gente está gravando aqui ou não. Tenho certeza que isso atua, age em cima da gente e que a gente transborda essa energia e essa lembrança boa do que a gente tem, do que a gente faz com amor, assim, com o desejo de fazer. Eu acho que isso não está guardado em cinemateca, não podem tocar fogo à vontade, quer dizer, pode num descaso, nada vai atingir o cinema que a gente faz, o sonho da gente, a cultura da gente. Claro que é feito, tem um propósito de destruir, talvez porque a cultura seja o que mais ameaça, a memória palpável seja o que mais afeta, o que mais amedronta, porque ele é a testemunha, ele é o testemunho de tudo que aconteceu. E o testemunho não é fácil, entendeu? O testemunho não é fácil. Você lidar com a testemunha dos fatos, do que aconteceu, não é brinquedo, é uma coisa muito ameaçadora, sabe? Então, isso me entristece muito, mas eu tenho, por outro lado, a segurança que isso vai passar e que essa força que a gente tem, essa energia dessa memória viva que a gente ela vai transbordar e vai... Com relação ao trabalho da gente, eu não tenho nem o que falar, assim, porque foi tão produtivo, foi tão bom, foi tão afetivo, foi tão intenso, ao mesmo tempo ameaçador para mim, muitas vezes. Eu espero nunca ter passado isso para as pessoas que trabalhavam comigo, mas eu, às vezes, acho que não só eu, não, acho que é uma coisa do diretor, quando acumula essas funções de produtor-diretor. O Bom Tempo conhece isso tão bem quanto eu, muita gente, não é uma coisa exclusiva minha, mas você sempre procura poupar seus parceiros, pelo menos naquele momento de filmagem, para não perturbar o ambiente de trabalho, para não perturbar os desejos que a gente tem de acertar, né? Em outros filmes, Nonato, que me acompanha também há muito tempo, em outra ocasião também, em outras ocasiões também sabe o quanto que eu fiquei embutido comigo mesmo para que as coisas acontecessem de uma forma leve e que, de fato, propiciassem a feitura do filme, não prejudicassem, né? Enfim, isso não tem nem o que falar. Tudo foi uma experiência, como a Débora diz, inesquecível. Não foi minha primeira. Cada filme tem uma história. Digo, mas a história desse filme, para mim, é uma história muito, 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 muito potente e muito forte, assim, e que me marcou muito. E aí é bom também ver você aqui, Cota. Você que a gente foi lá da UF juntos. Falta aqui o PP, falta aqui o David Tigel, falta aqui a Alvarina, falta aqui o Heron, falta aqui, enfim, tantos parceiros, Claudinho Peixoto de Castro, que fez o filme com a gente, tanta gente super importante para fazer o filme.
de fato, o cinema é isso, né? A gente fala, as pessoas acham que é uma generosidade nossa com relação à realização. Só que a gente sabe que não é uma generosidade nossa. É o reconhecimento óbvio de que um filme você não faz sozinho. Você pode desenhar, escrever um roteiro sozinho, um romance, você pode fazer qualquer coisa sozinho, mas um filme, desse filme que a gente fez, você não faz sozinho. Pode fazer outros filmes. Esse que a gente fez não daria para fazer sem essa soma de pessoas talentosas e dispostas a fazer o filme. É isso aí. Falou e disse. Gente, muito obrigado. E parabéns à ABC e ao Afonso por a organização. Casada, o Cavi também, que organiza. O Cavi ainda ia filmar em Belo Horizonte. Casinha. Eu falei,